Antes de começar, eu queria dizer que eu sei que a maioria das coisas que eu vou dizer nesse vídeo podem parecer óbvias para algumas pessoas, mas por alguns motivos eu achei que mesmo assim valesse a pena levantar a discussão sobre esse assunto. É importante que a gente fale do motivo da existência dessa série, do motivo de algumas mudanças, especialmente sobre o episódio 3 e também algumas coisas do episódio 6. Essa série não é simplesmente uma adaptação da história de um jogo, ela é uma continuação, no sentido de que a história ainda está sendo contada. Uma história pode ser contada de diversas formas. Nem sempre a linha do tempo vai andar só pra frente. Às vezes a história volta em um passado distante, às vezes ela pausa a trama pra contar outra que seja importante, às vezes ela avança no futuro e volta pro meio e assim por diante. E, enfim, nesse sentido, eu vejo que a narrativa de The Last of Us ainda está sendo contada depois do lançamento do The Last of Us 2. É como se fosse o The Last of Us 1, só que 2. Que a gente ainda está sendo levado de volta para algo que já foi contado na mídia dos jogos, para enxergar tudo isso com novos olhos, já aproveitando todas as oportunidades que uma nova mídia consegue oferecer. Isso pode ser observado exatamente no episódio 3. No jogo, o Bill tem uma aparição que a gente pode considerar até um pouco mais limitada e um desfecho pessimista. Na série foi decidido inverter todos esses aspectos. Uma simples sequência de ação e violência que servia à estrutura de gameplay de um jogo. A gente pode ver toda a vantagem de não ter esse direcionamento de gameplay. Dá liberdade para que os criadores possam explicitar ainda mais o objetivo que a série quer alcançar. Dessa vez o Bill não é só reduzido a um representante da violência no mundo pós-apocalíptico, como é transformado no retrato daquilo que é principal na trama do Joel e da Ellie, a reconstrução de pontes entre pessoas. Em vez de um final pessimista, ele tem um final muito mais positivo, que acima de tudo demonstra um ar grande de esperança. Afinal de contas, essa é a esperança. Sempre que você vê uma pessoa solitária, fechada para o mundo, se abrindo para se conectar com outra pessoa, você vai ver a série tratando isso como o ápice da esperança na humanidade. É assim com o Joel. É por isso que a Ellie, em diversos momentos, é tratada na fotografia da série como a portadora de um tipo de esperança. Não só porque ela pode representar a cura, uma vacina literal, mas porque ela é a cura do mundo do Joel. É quem vai fazer ele se reconectar com a humanidade dele de novo, há muito tempo perdida. É como se a série nos levasse de volta para reparar, entre aspas, algo que pode ter ficado mal contado no jogo, de certa forma. Até porque o jogo é sobre reconectar as pessoas e muita gente só foca em coisas completamente supérfluas ao objetivo da obra. Quando a gente é introduzido ao Bill, a gente vê que ele é basicamente um desses ANCAPs. Para quem não tem familiaridade com o termo, é basicamente uma filosofia política que defende o direito do indivíduo através da propriedade privada. Ou seja, esse personagem já há muito tempo se fecha e se individualiza em sua casa privada, em sua vida privada, seu dia a dia privado, suas conquistas privadas, seus sonhos privados. E o resultado disso é sempre essa solidão irremediável que assola todos esses seres que viram a cara para o que o ser humano é em sua essência, um ser social, um ser que precisa se conectar com as outras pessoas, um ser coletivo. Ao se fechar para um mundo privado de muros entre ele e o resto da sociedade, ele perde o contato consigo mesmo, ele perde o contato com a humanidade, e o arco desse personagem é exatamente essa reconexão, assim como é o arco da Ellie e do Joel, assim como é o arco de tudo na estrutura desse universo. E aí que é possível enxergar um direcionamento filosófico da série, ao deixar claro que o mal que assola o mundo de The Last of Us é um mundo além de um fungo, mas sim o mal do individualismo, o mesmo que foi ocupado pelo egoísmo que fez com que os maiores responsáveis pela mudança climática que causou esse apocalipse simplesmente não fizessem o necessário para frear esse evento, por simplesmente não se importarem mais com as outras pessoas do que consigo mesmos. Um foco no privado sob o coletivo.
pode ser resumido dessa forma: a sociedade que a gente vive, a sociedade que se individualiza cada vez mais em suas vidas privadas, ao se distanciar da nossa essência humana, vai causar a nossa ruína. A esperança está na reconexão entre essas pessoas, está no coletivo, e não é à toa que a gente tem esses diálogos no episódio 6. Back then, there were basically two main ways of looking at things. Some people wanted to own everything, and some people didn't want anyone to own anything at all. Which one were you? Neither, I just did my job. O Joe e a Ellie não são nem de longe personagens simples. Eles possuem passados traumáticos, eles passam por um processo para enfrentar esses sentimentos, e ambos são a representação da recriação de pontes entre as pessoas. Existe alguns retornos a um passado que a gente nunca viu do universo The Last of Us, e isso traz uma nova dimensão, uma nova reflexão sobre esse universo, o que serve como expansão desse universo. A série, quando avança, sempre apresenta as bases necessárias para que a gente entenda o significado para aquilo para os personagens principais. No próprio episódio 3 a gente acompanha toda a jornada daqueles personagens para que a gente sinta o peso que o Joel sente lendo aquela carta no final. Tudo tem um propósito de fazer a gente entender algum aspecto da psique dos protagonistas. Quando a gente tem o outro episódio na frente, que tem aquela história daqueles irmãos, a gente acompanha eles para que a gente entenda a motivação deles, para que eles sejam devidamente humanizados, para que a gente se importe com eles e para que quando o que tem que acontecer acontece, a gente consiga sentir isso de maneira mais profunda. Todos esses aspectos têm a ver com os protagonistas, fazem o contraponto da relação deles, dizem algo sobre por que algum personagem tomou alguma atitude diferente dessa vez e por que isso é importante para ele nesse momento, qual é o desenvolvimento de personagem que está acontecendo aqui nessa ocasião. É por isso que essa série existe. Se essa fosse só uma adaptação super igual ao jogo, bastava a gente jogar o jogo. Mas o ponto é que essa adaptação de The Last of Us, ela não só adapta um jogo para um formato de série. Eles estão com vontade de contar mais do que a gente que jogou o jogo ou que viu tudo já sabia sobre esse universo. Ele tá contando mais coisas, ele tá continuando as reflexões, trazendo novos pensamentos e novas perspectivas. The Last of Us, desde sua concepção, traz reflexões sobre como o ser humano age nesse ambiente de apocalipse. Como cada ser age, não só no apocalipse zumbi, mas o que cada pessoa faz quando o seu próprio mundo está em apocalipse. Se você está assistindo até aqui o vídeo, até o final, eu agradeço muitíssimo. Eu ainda não estou muito acostumado com esse negócio de fazer vídeos, mas tomara que esteja melhorando. Comenta sua opinião sobre a série. Se você acha que essa adaptação é algo bom, se a adaptação foi mal feita, se tem coisas desnecessárias na série, vamos conversar sobre isso. Bom, sobre esse assunto por enquanto é isso. Vejo vocês na próxima.